Então, bora lá. Queria hoje, na verdade, bater um papo aqui sobre diferenciação, né? Eu estava aqui já olhando algumas coisas, revisitando alguns dos principais gurus aqui do mercado. Cara, Porter, para mim, é a base, né, de muito aprendizado. Então, assim, visitando diferenciação, acho que a diferenciação é a base do trade, né? Falar em trade, o trade, para mim, ele busca diferenciação na área comercial, ele busca diferenciação na parte de geração de resultado, enfim. Então, assim, eu tô falando isso contigo, assim, que já deve estar há bastante tempo no mercado de trabalho, né, um tempo bastante considerável, já deve ter vivido altos e baixos ao longo da tua carreira, né, e como todo mundo, a gente adora estar em linha com o mercado, né, a gente adora acompanhar os movimentos, né, a gente adora se sentir inserido dentro de tudo que está rolando, mas o melhor do que estar em linha, né, está em frente, está à frente, né? Então a gente podendo ver o que vai acontecer, poder ter uma sacada que te gere uma diferenciação no meio de trabalho, né? Eu acho que isso tudo faz muito sentido, ainda mais para esses tempos que a gente vive hoje. Mas deve estar te perguntando aí, te levantando uma série de hipóteses como, mas eu não sou criativo para gerar tantas sacadas, mas é muito difícil acompanhar tudo que está rolando, né? Eu faço isso há tanto tempo que acho que não consigo mudar, né? O pior de tudo é quando a gente levanta aquela hipótese, sempre Gabriela, sabe aquela que eu não preciso mudar, eu sempre fiz isso, não deu certo, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Aquela coisa de não vou mudar, eu não preciso mudar, mas, cara, o tempo está mudando tão rápido, está tudo mudando tão rápido, que ou eu consigo me adaptar a esse modelo complexo, ou talvez eu vou ter problemas. Então, queria te mostrar uma metodologia aqui simples, né, para esses temas tão complexos, que é possível, faz com que a gente seja possível evoluir alguns temas que vão ajudar os nossos desafios. Então, assim, hoje eu quero analisar com vocês a matriz de competitividade e diferenciação, né? Ela nos faz entender duas coisas importantes, e com esse entendimento, pensar na diferenciação que nos levará um passo à frente, né? Então, como é que eu posso criar um método para que eu busque essa sacada de uma maneira mais constante? Então, acho que a matriz ela vai nos ajudar a duas coisas. A primeira é saber onde a gente está, né? E a segunda é saber qual o próximo passo, ou seja, a gente vai se identificar onde a gente está e logo em seguida a gente já sabe o que a gente pode buscar como oferta para o próximo passo. Então, com base nessas duas respostas, essas duas perguntas, vai ser possível que a gente consiga fazer de uma maneira ordenada, metódica, os insights para que a gente crie uma oferta para nos diferenciar ou até diferenciar a minha oferta, né, aos olhos do mercado. Então, bora ver isso aqui junto. Eu trouxe aqui um material para a gente debater, um material para nos ajudar aqui a falar um pouquinho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse conceito, dessa matriz de competitividade e diferenciação. Isso fala muito sobre ambiente competitivo, fala muito sobre o que a gente precisa oferecer como próximo passo, né? Então, é isso que eu quero debater aqui um pouquinho. Então, deixa eu ampliar aqui para ficar mais visível esse negócio, né? Então, deixa eu falar aqui para você sobre essa matriz. Então, como é que ela funciona, né? Vamos entender aqui, pelo menos, no primeiro momento, a lógica dessa matriz. Então, a matriz de competitividade e diferenciação, ela está embasada em dois eixos, né? Num eixo horizontal, a gente consegue observar à medida que o mercado vai evoluindo da esquerda para a direita, né? O maior é o nível de competição que os players que estão participando desse jogo, que estão dentro desse negócio, vão ser exigidos, né? E nesse eixo, digamos assim, mais vertical, né, que ele vai crescendo em ordem vertical, né, ele começa a criar alguns blocos de entregas, né, blocos de identificação de entregas para quem está participando desse jogo. Ou seja, para eu estar dentro desse jogo e estar altamente competitivo dentro desse jogo, eu tenho que estar tendo algumas entregas, então eu me identifico onde está o meu mercado, onde está o meu ambiente competitivo, e aí eu basicamente entendo o que eu devo entregar
dentro desse ambiente competitivo, onde eu devo estar focado dentro desse bloco, e claro, já olhando para o próximo passo, que é olhar o que eu posso entregar mais para me diferenciar. Então, basicamente, esse é o espectro que a gente vai dar uma entendida. Então, aqui para mostrar para vocês um pouquinho dessa matriz competitiva e diferenciação, ela é o seguinte. Então, vamos lá. Todo o ambiente competitivo, quando ele inicia, né, quando o mercado inicia, então vamos voltar no tempo, vamos lembrar quando a Apple trouxe o conceito tablet através do iPad para a gente, né, o mercado ele só tinha um único produto, que era o iPad. Então, basicamente, ter o produto era só o que a Apple precisava, porque ela inovou. A Apple ela tem nesse DNA dela buscar inovação constante. Então, ela abriu um novo mercado, criou um novo mercado, e com isso, para que as pessoas tivessem um tablet, elas só teriam o iPad, né? Então, a Apple pôde navegar um oceano azul, onde ela podia cobrar o preço que ela estabeleceu, porque ela não tinha player nesse mercado. Então, ela, durante muito tempo, solidificou a marca Apple e iPad dentro de um patamar alto. Só que aí o que começa a acontecer com o tempo, né? Depois que esse ambiente competitivo ele começa a aumentar e começa a entrar novos players e começa a entrar novos jogadores nesse ambiente, né, o mercado ele começa a demandar por mais fatores de diferenciação. Ou seja, para te entrar no mercado que para disputar com a Apple lá no iPad, tu teria que trazer também, além de opção de mais produto, trazer o grande preço, porque já tem um player lá sólido buscando nesse mercado, brincando nesse mercado. Então, e isso acaba acontecendo em todos os mercados. Então, se a gente for para fazer outra conexão, sair desse mundo mais digital, mais inovador, vamos pegar o táxi aí, o serviço individual de transporte, né, que a gente durante um tempo conheceu como táxi. Quem é da década de 80, 90 e 70 vai lembrar que para chamar um táxi no mercado, no ambiente competitivo, onde para esse segmento, para esse nicho de atuação de transporte individual, só existia o modelo táxi. O que acabava acontecendo, né? Quem tinha lá o telefone do taxista, quem podia pagar, o produto era caro, né? A gente tinha que pagar aquele preço, porque o ambiente competitivo só oferecia aquilo. À medida que foi evoluindo, à medida que começou a ter cooperativas de táxis, né, serviços de táxi com desconto para empresas, né, e depois veio todo esse boom tecnológico do Uber e tudo mais, a gente começou a exigir mais e mais e mais. Então, não bastava ter o serviço, tinha que ter o preço, e passou também a gente exigir qualidade. Ou seja, quando o Uber veio para esse mercado, a gente passou a exigir qualidade. Então, quando a gente entrava num táxi normal, a gente dizia, pô, mas ele não tá limpo, pô, mas ele não me oferece uma bala, pô, mas ele me oferece uma água. E a gente começou a prestar atenção na qualidade do carro, se ele era novo, se ele não era, enfim. Então, isso é o que vai acontecendo conforme o ambiente competitivo onde tu tá jogando, ele vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais intenso. Então, para poder se diferenciar num ambiente competitivo onde está todo mundo brigando apenas por produto, preço e qualidade, ou seja, tem poucas ofertas, vamos lá pegar um serviço que a gente está começando a explorar agora, que é dos gadgets, aí, dos smartwatches, né, dos relógios inteligentes. Então, durante muito tempo teve a Apple, depois teve Samsung, e depois começou a ter oferta de preço, começou a ter Xiaomi e tudo mais, trazendo qualidade. Agora tem uma série de outros smartwatches aí que a gente compra pelo e-commerce, que eles transmitem qualidade. E agora, se eu quiser entrar no jogo de smartwatch, ou se a minha empresa, se o meu negócio ele está nesse jogo de smartwatch, se eu participo desse jogo de smartwatch, eu vou ter que oferecer serviço para me diferenciar dentro de um segmento onde já tem produto, onde já tem preço, onde já tem qualidade, eu tenho que oferecer serviço. Então é isso que vai buscar a minha diferenciação no próximo nível. Trazendo isso para o mercado que a gente está bastante acostumado a falar dentro de trade, área comercial, que é o mercado B2B, do serviço alimentar, do canal alimentar, do canal Farma. Quando uma indústria está jogando o jogo de uma categoria onde tem vários produtos, onde tem oferta de preço abundante,
onde qualidade não é uma dificuldade dentro da categoria, que a maior parte das categorias aí do canal alimentar farmacêutico, por exemplo, a gente começa a se diferenciar por nível de serviço, ou seja, a gente começa a quebrar dentro do nível de serviço aquele que entrega mais rápido, aquele que tem um atendimento direto, aquele que tem um serviço de merchandising, por exemplo, né? Ah, César, mas a maioria já tem isso, o que eu tenho que fazer para me diferenciar? Tu pode aprofundar, ou tu pode ir para a próxima camada, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou tu pode aprofundar dentro dessa mesma camada. Por exemplo, dentro da parte de serviços, depois que já ofereceu o merchandising, tu pode estar oferecendo gerenciamento por categoria. Gerenciamento por categoria é um nível de serviço onde poucos players oferecem, onde não é um item tão trivial, não é tão básico a oferta, mas é um serviço que te diferencia justamente por isso. Então, oferecer um gerenciamento por categoria para os principais clientes é uma forma direta de diferenciação. E aqui até nesse livro que eu mostrei para vocês no início, que é uma bíblia de estratégia competitiva, que é o Porter, ele falando de diferenciação, ele traz aqui, né, que a diferenciação ela proporciona isolamento contra a rivalidade, né, então ela te coloca num outro patamar, só que ela também ela gera muitas vezes uma impossibilidade de escalabilidade, ou seja, tu não vai conseguir oferecer um serviço de gerenciamento de categoria para todos os teus clientes. Agora, como ferramental de diferenciação para os teus principais clientes para blindagem, ele é uma ótima oferta de serviço para que tu possa compor nessa tua estratégia de diferenciação via trade, via vendas, por exemplo. Bom, próximo passo, dentro dessa caminho, dessa matriz de diferenciação, a gente tem o diferenciação por marca, que é que existem várias estratégias para reforçar a marca, ou seja, se eu já ofereço, por exemplo, serviço de demonstração no ponto de venda, se eu faço ação de mídia offline, por exemplo, se eu faço ação de mídia online, se eu uso influencers, por exemplo, são N fatias que eu posso estar buscando nisso, e como eu falei, a gente pode ou dar o próximo step ou ainda aprofundar dentro dessa coluna de marca, como, por exemplo, criar um projeto em Store, né? Ou seja, se eu trabalho num canal multimarcas, pode ser moda, pode ser calçado, pode ser ferragens, pode ser a própria alimentar e farmacêutico, como eu dei o exemplo anteriormente. Ou seja, se eu trabalho em canais de vendas multimarca, eu posso criar o espaço da minha marca dentro do ponto de venda. Eu posso criar como diferenciação um material de ponto de venda Store, onde eu vou explorar dentro de uma ilha, dentro de um canto, dentro de algum espaço, criar uma solução para o meu cliente, ou seja, eu organizo a loja desse cara, eu organizo a oferta para o shopper e eu ainda trabalho a minha marca. É um dos caminhos que a gente pode estar explorando para essa diferenciação competitiva pela coluna marca, né? De novo, conseguimos fazer um projeto de diferenciação como esse para todos os clientes, com alta escala não, mas ele consegue de uma maneira direcionada, de uma maneira assertiva, aplicando algumas metodologias de diferenciação, de análise, de portfólio de cliente, enfim, que eu vou falar em outra oportunidade para vocês, a gente pode estar colocando essa estratégia de diferenciação por marca como um pilar para mim, ou seja, se o meu concorrente oferece merchandising, já oferece gerenciamento por categoria, e eu também posso oferecer isso, estou oferecendo, o que mais eu posso fazer para me diferenciar? Um projeto em Store, por exemplo, né? Próximos passos, eu sempre tenho que olhar para o lado, tem que sempre olhar ou na profundidade dessa oferta ou para o próximo pilar. Bom, seguindo aqui, a gente pode ainda fazer uma oferta por valor agregado, né? Ou seja, a gente pode nos diferenciar por valor agregado, ou seja, a gente podemos criar algumas entregas específicas da nossa marca, como campanhas direto ao consumidor, que agreguem valor à marca, né? E gerem esse valor agregado também para a minha oferta junto ao meu cliente, ao meu consumidor. Eu ainda posso me diferenciar competitivamente com viés em relacionamento, né? Pode ser como uma série de empresas trabalham com programa de milhagens, né? Com programas de acúmulo de ponto. Hoje tem o cashback, tem alta para trabalhar esses elementos, né? Ou ainda, né, criando um programa de excelência em distribuição para o canal de distribuição, é uma maneira de se diferenciar em relacionamento, né? Pode ser um programa de excelência
para os meus clientes, para os meus consumidores, enfim, né, eu posso estar trabalhando conceitos para poder me diferenciar competitivamente frente aos meus clientes. Quantas vezes vocês já que durante muito tempo pegaram voos ou pegam ainda voos, acabaram optando por uma companhia ou outra em função do programa de milhagens, né? Ou, às vezes, uma resistência de trocar de um banco por outro em função da pontuação que já gerou naquele determinado banco. Enfim, trazer algumas matrizes de competitividade voltada para diferenciação em relacionamento também é uma maneira de eu explorar esse diferencial competitivo. E claro que, por fim, à medida que isso vai evoluindo, tu já trabalhou na profundidade na horizontalização e na verticalização de todos os atributos, tu acaba também eventualmente se diferenciando também pela responsabilidade social, ou seja, tu já entrega tanto benefício, tanta diferenciação, tu está jogando um jogo tão alto, num nível de faixa preta tão alta, que tu não só executar fatores de responsabilidade social, ambiental, social, econômica, enfim, mas também como aprofundar isso como diferencial competitivo, pode ser um dos fatores que podem te fazer ganhar esse jogo. Então, aqui basicamente trouxe alguns elementos para a gente falar bastante dessa matriz de competitividade e diferenciação. Comento para vocês que, assim, que quando a gente está falando aí do papel da área comercial, o homem de vendas, a área comercial, ela tem que cada vez mais explorar esses tipos de elementos, né, esse tipo de profundidade, ou seja, entender cada vez mais, me aprofundar cada vez mais para que eu possa implementar estratégias que me façam ganhar o jogo. Então, tá aí, falou um pouquinho de matriz de competitividade e diferenciação, espero que tu goste. Se tu gostou desse conteúdo aí, dá um like, compartilha ele e manda para alguém aí da tua rede que possa precisar bastante dessa informação, beleza? Valeu, um abraço, boas vendas aí.